Você sabe qual é a diferença entre ser e parecer que é? Em algum momento da sua vida, por acaso, você já foi enganado por alguém que parecia, mas verdadeiramente não era aquilo que se demonstrava? Tem uma história da Bíblia, provavelmente você conhece, já ouviu falar desse personagem, estou me referindo a Moisés. Moisés era filho de hebreus que nasceu no Egito numa época em que havia uma lei de condenação de morte a todos os meninos hebreus, para que não nascesse o libertador, aquele que iria trazer liberdade ao povo de Israel. Pois bem, em Êxodo capítulo 2, tem 2 versos que falam um pouquinho sobre a aparência de Moisés. Olha só, em Gênesis capítulo 2, verso 6, diz assim: ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é um dos hebreus. Esse momento relata o momento em que a princesa do Egito, a filha de Faraó, foi tomar banho no rio Nilo e encontrou em um pequeno cesto o bebê Moisés flutuando sobre as águas. Como diz o texto, ao abrir o cesto, percebeu e disse: esse menino é um dos hebreus. Portanto, quando o bebê, com apenas 3 meses, era fácil identificar que Moisés era um do povo de Israel. Passou algum tempo, na verdade se passou quase 40 anos, e aí, depois que Moisés já se tornara um adulto, que havia sido educado por sua mãe hebreia e depois toda a cultura do Egito, ele cometeu um crime, ele matou um homem e depois disso teve que fugir. E na sua fuga, ele foi parar numa região distante chamada Midian. E lá acontece um segundo momento, que está relatado aqui no verso 19 do mesmo capítulo. Ele diz assim: elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu a beber do nosso rebanho. Esse segundo momento mostra o momento em que Moisés chega em Midian e haviam 7 moças que foram a um poço para tirar água para os seus animais, mas os pastores as expulsavam dali. E aí Moisés as defendeu. Chegando em casa, o pai pergunta: nossa, vocês já chegaram? E elas respondem: um egípcio nos defendeu e tirou água para os nossos animais. Pergunta: quem era Moisés? Um hebreu ou um egípcio? Com 3 meses, ele foi identificado como sendo um hebreu. Com 40 anos, ele foi visto por aquelas moças como sendo um egípcio. Por quê? Porque, obviamente, agora ele tinha a feição de um egípcio. Ele se vestia como um egípcio, ele tinha o cabelo rapado, como era comum aos membros da corte do Egito. Ele estava na linha de sucessão ao trono e, de fato, ele parecia um egípcio, mas ele era um hebreu. Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, nós encontramos pessoas que parecem boas, parecem educadas, parecem que se preocupam conosco, elas têm aparência, mas não são verdadeiramente aquilo que realmente se demonstra sobre elas. Às vezes, nós somos enganados por pessoas assim. Ou pior, às vezes, nós nos tornamos pessoas assim, que tentamos vender uma imagem, passar uma imagem para outras pessoas que não condiz com aquilo que verdadeiramente somos. Sabe, ninguém consegue disfarçar aquilo que é lá no fundo. Depois dessa história, Moisés identificou sua personalidade, ficou 40 anos vivendo no deserto e depois disso ele voltou para libertar o povo de Israel. Entre parecer e ser, seja aquilo que Deus realmente planeja para você. Muito mais do que vender uma imagem, se torne aquela pessoa que você verdadeiramente quer. Muito mais que passar uma imagem de sucesso, seja uma pessoa que se dedica, que se esforça e como fruto do seu esforço, você vai progredir cada vez mais. Que Deus te abençoe também hoje.